Pare um momento e ouça bem isto, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a maneira como começa cada dia. Não se trata de motivação barata, trata-se de reprogramar sua mente desde o instante em que abre os olhos. Cada palavra que você pronuncia ao acordar define o tom do seu dia, da sua energia e com o tempo do seu destino. Se você acorda pensando no que falta, o seu dia será de escassez. Mas se fala consigo mesmo com poder, o seu dia se torna propósito. Hoje quero te desafiar, pare de repetir a história do cansaço, do não consigo, do vamos ver. Comece a falar consigo como alguém que sabe que sua vida tem direção, como quem assume o controle desde o primeiro minuto do dia. Se você realmente quer transformar sua vida, não espere milagres. Crie a mudança com suas palavras desde a primeira respiração da manhã. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com convicção esta frase: hoje mudo meu diálogo interno. Sou estoico. Escreva não apenas como um texto, mas como uma declaração de poder, como uma ordem à sua mente para despertar uma nova versão de si mesmo. Cada vez que a repete, você está reprogramando o seu subconsciente e fortalecendo o seu compromisso com a mudança. Faça isso com intenção, com energia e com fé, porque hoje começa a sua verdadeira transformação interior. Ensinamento 1: mude a voz interna que dirige o seu destino. Mude a voz interna que dirige o seu destino. Porque a maneira como você fala consigo mesmo todos os dias define a forma como pensa, sente e age. Não é o que acontece lá fora que te controla, mas o diálogo constante que mantém dentro de si. Essa voz que te acompanha em silêncio pode ser sua aliada ou sua inimiga. Se você repete o tempo todo que não pode, que já é tarde ou que não merece mais, sua mente aceita isso como verdade e age como se fosse uma ordem. O seu cérebro não distingue entre o real e o imaginado, ele apenas obedece ao que você repete com convicção. Por isso, se você muda sua voz interna, muda também a sua realidade externa. Cada palavra que pronuncia na mente deixa uma marca profunda. Os seus pensamentos são as instruções com as quais você programa o seu destino. O que você diz a si mesmo ao acordar determina o tom de todo o seu dia. Se começa reclamando ou duvidando, ativa emoções de escassez, cansaço ou medo. Mas se inicia o dia com frases de força, gratidão e propósito, sua mente responde elevando sua energia, foco e clareza. Não se trata de otimismo superficial, mas de neuroprogramação consciente, substituir o ruído limitante por uma linguagem que impulsione o crescimento. O estoicismo ensina que não são os acontecimentos que perturbam o ser humano, mas a interpretação que ele faz deles. Os estoicos praticavam o domínio da mente por meio da razão e da autoconsciência. Para eles, o diálogo interno era o campo onde se travavam as verdadeiras batalhas da vida. Um pensamento bem direcionado podia transformar a adversidade em sabedoria, e uma mente indisciplinada podia transformar a calma em sofrimento. Por isso, o sábio cuida de seus pensamentos como um jardineiro cuida de sua terra, arranca as ervas daninhas do medo e cultiva a semente da virtude. Durante as próximas 48 horas, observe cada pensamento que cruza sua mente. Não o julgue, apenas perceba. Note quantas vezes você se trata com dureza, se desqualifica ou se comporta como seu próprio inimigo. Essa autocrítica constante não te fortalece, apenas te desgasta. Cada palavra negativa que você repete reduz sua autoestima, enfraquece seu foco e te mantém preso no mesmo ciclo de desânimo. Mas se você muda essas frases, começa a reprogramar sua mente. Substitua imediatamente cada pensamento limitante por uma afirmação oposta. Se disser não posso,
Responda: posso e estou aprendendo como fazer. Se pensar ninguém me apoia, repita: sou suficiente para seguir em frente. Se surgir o pensamento já é tarde, diga: ainda tenho tempo para me transformar. No início pode parecer falso ou forçado, mas é assim que se reeduca a mente. Repetir com intenção cria novas conexões neurais, e essas conexões se tornam os caminhos pelos quais viaja sua nova forma de pensar. Diga suas afirmações em voz alta, com energia, 3 vezes ao dia. Escreva-as em um caderno. Leia-as ao acordar e antes de dormir. Não faça por costume, faça com presença. Sua voz é uma ferramenta poderosa. Quando a mente escuta repetidamente uma mensagem positiva, ela a adota como parte de sua identidade. Não importa se no começo você não acredita totalmente. Com a prática, isso se tornará natural. À medida que muda seu diálogo interno, notará que suas emoções se equilibram, a culpa se dissolve, a ansiedade diminui, e sua confiança começa a crescer. Verá oportunidades onde antes via obstáculos, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergá-lo. Essa é a verdadeira transformação, dominar sua mente para que ela trabalhe com você, não contra você. Lembre-se sempre: seus pensamentos criam suas palavras guiam suas decisões e suas decisões moldam o seu destino. Se você controla a voz interna, controla o seu caminho. Comece hoje a reescrever sua história, frase por frase, pensamento por pensamento. E toda vez que duvidar, repita esta verdade: eu sou quem decide qual voz ouvir. Porque quando sua mente se alinha com o seu propósito, tudo em sua vida começa a mudar. Ensinamento 2. Domine os primeiros minutos do seu dia. Domine os primeiros minutos do seu dia, porque a maneira como você desperta determina o rumo dos seus pensamentos, emoções e decisões. Esses primeiros instantes, quando sua mente ainda está entre o sono e a vigília, são os mais poderosos do dia. Nesse momento, o seu subconsciente está aberto, receptivo, vulnerável a qualquer mensagem que receba. Se o alimenta com queixas, preocupações ou ansiedade, essa energia se expandirá ao longo do dia. Mas se o nutre com afirmações de poder, gratidão e propósito, sua mente se alinhará automaticamente à direção certa. Cada amanhecer é uma oportunidade de reprogramar-se. O que você pensa e diz ao acordar torna-se a semente de tudo o que colherá depois. Não desperte com pressa, nem com barulho, nem com pensamentos alheios. Desperte consigo mesmo, em silêncio, com intenção. Antes de tocar o celular ou olhar o mundo exterior, conecte-se ao seu mundo interior. A primeira conversa do dia deve ser com você. Diga com clareza: hoje é um grande dia e tenho controle sobre a minha mente. Não espere que o dia seja perfeito. Declare-o, e sua mente fará o necessário para construí-lo. Porque o poder das palavras não está apenas em pronunciá-las, mas em acreditá-las. O estoicismo ensina que os pensamentos são os arquitetos do destino. Segundo essa filosofia, o sábio não se levanta esperando que o dia seja favorável, ele o torna favorável com sua atitude. Os estoicos praticavam a meditação matinal para preparar a mente diante de qualquer adversidade, compreendendo que o controle não está no que é externo, mas na resposta interior. Dominar a manhã é dominar a mente, e dominar a mente é dominar a vida. Quem treina seus pensamentos ao amanhecer torna-se imune ao caos do mundo. A serenidade não é algo que se encontra, é algo que se cria todos os dias, desde os primeiros minutos. Faça do seu despertar um ritual de poder. Ao abrir os olhos, respire profundamente 5 vezes. Visualize que a cada inalação, você preenche sua mente de luz e a cada exalação expulsa a tensão acumulada. Não pense no que falta,
Pense no que pode criar hoje. A respiração te ancora ao presente e te lembra que está vivo, que tem uma nova oportunidade de direcionar o seu caminho. Depois, repita suas declarações de identidade 3 vezes com convicção. Diga a si mesmo quem você é e para onde está indo. Sou disciplinado. Sou forte. Sou consciente. O seu subconsciente ouve cada palavra e responde com ação. Depois de afirmar, imagine o seu dia fluindo com calma e eficiência. Visualize-se agindo com serenidade, resolvendo com inteligência, caminhando com confiança. Essa imagem mental é uma instrução para a sua mente. Você está mostrando o caminho. Não precisa prever cada detalhe, apenas projetar a energia com a qual deseja se mover. A mente não distingue entre o que imagina e o que vive. Por isso, quando visualiza de forma positiva, você prepara o terreno para que o dia flua naturalmente. Durante os 20 primeiros minutos, evite redes sociais, mensagens ou notícias. O que você consome nesse período entra diretamente no seu subconsciente. Se enche sua mente de caos alheio, perde o controle da sua energia antes mesmo de começar. Mas se a preenche com silêncio, respiração e gratidão, criará um campo de clareza que o acompanhará o dia inteiro. Não permita que a primeira voz que ouve seja a do mundo. Deixe que seja a sua, firme, serena e consciente. Cada dia é uma nova página, e os primeiros minutos são a tinta com que você escreverá o resto. Não deixe que a desordem ou a preguiça definam a sua manhã, ao contrário, use esse tempo para se ancorar ao seu propósito. Dominar a manhã não significa fazer tudo perfeito, significa despertar com intenção. E quando sua intenção é clara, o seu dia se torna coerente. Lembre-se, você não pode controlar o que o dia trará, mas pode controlar como decide começá-lo. Se se levanta com calma, gratidão e clareza, nenhum desafio poderá tirá-lo do seu centro. Domine os primeiros minutos do seu dia e dominará a sua mente. E quem domina a mente, domina o destino. Ensinamento 3. Reprograme sua mente para a abundância. Reprograme sua mente para a abundância, porque a maioria das limitações que você enfrenta não está no seu bolso, mas nos seus pensamentos. A sua relação com o dinheiro reflete o que você acredita merecer. Se na sua mente existem ideias de escassez, o mundo mostrará carência, mas se dentro de você há gratidão, abertura e propósito, começará a atrair e reconhecer oportunidades que antes nem percebia. O dinheiro não é bom nem mau, é energia, e flui para onde há ordem, clareza e mentalidade de crescimento. Quando você repete que é difícil, que nunca é suficiente ou que não tem sorte, está bloqueando o fluxo natural dessa energia. Quando se treina para pensar com abundância, a mente muda sua forma de operar. Sai da queixa e vai para a ação, sai do medo e entra na estratégia. O estoicismo ensina que a verdadeira riqueza não vem do que se possui, mas da forma como se pensa. Para os estoicos, a abundância é uma disposição mental, não uma quantidade de bens. Um sábio podia ser rico mesmo sem possuir muito, porque sua mente estava em ordem, livre do medo e da ganância. Essa filosofia nos lembra que a pobreza mais perigosa não é a material, mas a mental, aquela que te convence de que nunca terá o suficiente. Cultivar uma mentalidade de abundância não é buscar mais dinheiro, mas desenvolver a força interior para administrá-lo com sabedoria, desfrutá-lo com equilíbrio e gerá-lo com propósito. Cada pensamento sobre o dinheiro ativa padrões mentais que moldam suas decisões. Quando você diz, não posso pagar, o seu cérebro se fecha. Quando pergunta, como posso gerar isso, ele se abre. É a mesma situação, mas com 2 resultados completamente diferentes. A primeira apaga a criatividade. A segunda, a desperta. O que você pensa define o que busca, e o que busca determina o que encontra.
Mudar a forma como fala sobre dinheiro não é superficial, é treinamento neurológico. Cada palavra que usa programa sua mente para expandir ou contrair. Comece agradecendo por cada ganho, por menor que seja. A gratidão muda sua vibração mental. Quando reconhece o que já tem, sua mente deixa de se fixar na falta e passa a ver a possibilidade. Essa simples prática te conecta com a energia da abundância, porque o cérebro é treinado para prestar atenção àquilo que valoriza. Quanto mais você agradece, mais consciente se torna do fluxo que já existe na sua vida. Visualize o dinheiro como uma energia que flui, não como algo que escapa. Quando pensa que o dinheiro vai embora, sua mente se programa para a perda. Quando pensa que ele circula, treina sua mente para receber e gerar. Tudo o que você retém por medo se estagna, tudo o que compartilha com consciência volta multiplicado. A abundância não é acumular, é criar movimento. Aprenda a dar com propósito e a receber sem culpa. Evite conversas de reclamação sobre economia. Cada vez que participa delas, alimenta uma vibração de escassez. Falar constantemente sobre o que falta não resolve nada, apenas reforça o problema. Em vez disso, cerque-se de pessoas que falem de ideias, projetos e soluções. O ambiente mental em que você se move influencia diretamente seus resultados financeiros. Registre cada avanço, por menor que pareça, e celebre-o. Não subestime o poder dos pequenos progressos. Cada passo reconhecido reforça na sua mente a ideia de progresso, e isso o motiva a continuar crescendo. A abundância não chega de repente. Cultiva-se com disciplina mental, hábitos consistentes e decisões coerentes. Seu comportamento financeiro mudará quando sua mentalidade mudar. Você deixará de agir com medo e começará a agir com estratégia. Verá oportunidades onde antes via limites. O dinheiro deixará de ser preocupação e se tornará uma ferramenta para expandir o seu propósito. Reprogramar sua mente para a abundância não é uma promessa vazia. É um compromisso consigo mesmo. É compreender que a riqueza não começa quando você ganha mais, mas quando pensa melhor. Cada pensamento de gratidão, cada afirmação de possibilidade e cada ação consciente é uma semente que o aproxima de uma vida mais plena. A abundância não chega quando você a espera. Ela chega quando você a encarna. Comece hoje e permita que sua mente se torne o ímã que atrai tudo o que você merece. Ensinamento 4. Fortaleça sua identidade até torná-la inquebrável. Você não é o que te aconteceu, nem o que os outros disseram sobre você. Você é o que escolhe ser todos os dias. Cada decisão, cada pensamento e cada ação que toma vão esculpindo a imagem que tem de si mesmo. Se continua agindo como a versão antiga, aquela que duvida, que se sabota ou que depende da aprovação dos outros, continuará preso no mesmo ciclo de sempre. Mas, se atreve a decidir quem quer ser e alinha cada movimento com essa visão, sua mente começará a se reconstruir de dentro para fora. Não existe destino fixo, apenas hábitos mentais repetidos. Sua identidade é o resultado do que você escolhe reforçar com suas ações diárias. O cérebro é maleável, muda constantemente de acordo com o que você pensa e faz. Cada vez que escolhe agir de maneira coerente com a pessoa que deseja ser, fortalece essa nova versão dentro de si. O que no início parece forçado, com o tempo se torna natural. Se você diz sou disciplinado e age de acordo, sua mente registra essa evidência e a consolida como parte da sua identidade. O mesmo acontece com o contrário: sou fraco, sou desorganizado, não consigo. A mente não distingue entre verdade ou mentira, apenas entre o que você repete e o que pratica. Por isso, cada palavra que usa para se descrever está construindo ou destruindo seu poder pessoal. O estoicismo ensina que a força da alma depende da coerência entre pensamento, palavra e ação.
O sábio não busca aparentar virtude, ele a vive. Para essa filosofia, o caráter é formado quando a razão guia cada ato e se alinha aos valores que escolhemos seguir. Não importa o que os outros dizem, mas sim a harmonia interna entre o que você sabe que é certo e o que faz. Uma mente que vive nessa coerência torna-se livre, pois não precisa mais de validação externa. Fortalecer sua identidade é, portanto, praticar essa coerência todos os dias, até que o dever e o desejo se unam em uma única direção. Escreva sua nova declaração de identidade no tempo presente. Não diga quero ser disciplinado, diga sou disciplinado. Não diga tentarei ser forte, diga sou forte. Falar no presente programa sua mente para agir a partir dessa realidade e não em direção a ela. Leia em voz alta todas as manhãs com intenção. Deixe que suas palavras vibrem em seu corpo, pois cada vez que as pronuncia com convicção, envia uma ordem direta ao subconsciente. Você não precisa se sentir pronto para agir, precisa agir para se sentir pronto. Antes de tomar uma decisão, pergunte-se o que alguém com essa identidade faria agora. Se sua identidade é a de uma pessoa forte, disciplinada e consciente, saberá a resposta sem hesitar. Talvez nem sempre tenha vontade de cumprir seus hábitos, mas lembre-se, a coerência nem sempre é confortável, mas sempre é libertadora. Haja conforme sua nova identidade, mesmo quando não sentir vontade. É justamente nesses momentos que o caráter é forjado. Cada vez que faz o que é certo sem buscar desculpas, fortalece sua nova versão e enfraquece a antiga. Repita esse processo até que não precise mais lembrar-se dele. A repetição cria consistência e a consistência se transforma em identidade. Deixe que seus atos falem mais do que suas palavras. Não diga quem você é, demonstre em cada escolha diária. Sua mente se reprogramará automaticamente quando suas ações refletirem seus valores. O que hoje parece esforço, amanhã será natureza. Quando fortalece sua identidade, as críticas e opiniões perdem o poder. Você já não busca aprovação, porque sabe quem é. Não precisa que outros digam se está no caminho certo. Sua coerência interna confirma isso. Essa clareza te dá estabilidade emocional e liberdade mental. Você se torna alguém impossível de quebrar, não porque tudo dá certo, mas porque nada consegue tirá-lo do seu centro. Lembre-se, cada dia é uma oportunidade para reforçar ou enfraquecer sua identidade. Se repete seus velhos padrões, continuará sendo o mesmo. Mas se escolhe agir como a pessoa que deseja ser, logo se tornará ela. Não existe mágica. Existe coerência. E essa coerência é o verdadeiro poder. Construa sua identidade com intenção, fortaleça-a com disciplina e proteja-a com convicção. Assim, sua mente deixará de ser um campo de dúvida e se tornará uma fortaleza interior impossível de derrubar. Ensinamento 5. Fale com autoridade e sua mente obedecerá. Dentro de você existe uma voz que guia todos os seus movimentos e essa voz pode ser sua aliada ou sua inimiga. Sua mente precisa de um líder, não de um espectador. Se essa voz interna for fraca, insegura ou cheia de dúvidas, o seu corpo e as suas ações refletirão isso. Mas se você fala consigo mesmo com força, direção e decisão, sua mente se alinha, sua energia se organiza e sua vida começa a responder com coerência. Cada palavra que você pronuncia, mesmo em silêncio, é uma ordem que a sua mente executa. Por isso, se fala com convicção, sua mente age. Se fala com medo, ela se paralisa. Você não precisa esperar sentir-se confiante para falar com poder, é falando com poder que a confiança nasce. O erro comum é acreditar que a confiança vem antes da ação,
quando na verdade é o contrário. Você age com firmeza e então a confiança aparece. Falar consigo mesmo com autoridade não é arrogância, é autodomínio. É afirmar: eu tenho o controle, não minhas emoções, não minhas dúvidas, não as circunstâncias. A voz que você mais ouve na vida não é a dos outros, é a sua. E se essa voz não te apoia, todo o resto desmorona. O estoicismo ensina que a mente deve ser treinada para obedecer à razão e não aos impulsos. Os estoicos acreditavam que a palavra tinha poder formativo, pois a linguagem molda a percepção e a percepção orienta as ações. Dominar o diálogo interno, para eles, era um ato de sabedoria e força. Quem controla sua voz interna controla seu comportamento, e quem controla seu comportamento controla seu destino. Falar com autoridade sob essa perspectiva não é gritar nem impor-se, é manter serenidade firme. É uma mente clara que dá ordens com calma, sem desespero ou dúvida. Comece observando como você fala consigo mesmo. Dá ordens claras ou vive negociando com as suas desculpas. Quando diz vou tentar, no fundo está dando permissão para falhar. Tentar é uma palavra fraca, uma saída disfarçada. Diga eu farei. Essa simples troca envia à mente uma mensagem de decisão. Se ouvir a si mesmo dizendo, não sei se posso, corrija imediatamente, vou fazer de qualquer forma. Essa substituição muda sua fisiologia, sua respiração e sua postura. As palavras criam estados mentais, e os estados mentais criam resultados. Fale com tom firme, claro e seguro. O seu tom deve refletir direção, não dúvida. Você não precisa elevar a voz, apenas eliminar a hesitação. Respire fundo antes de falar. Mantenha as costas eretas, os ombros abertos e o olhar à frente. O corpo influencia a mente tanto quanto a mente influencia o corpo. Quando você assume uma postura de poder, seu cérebro entende que está pronto para agir. Essa conexão entre linguagem, respiração e postura reprograma o seu sistema nervoso para o foco. Pratique por 2 dias inteiros, 2 dias observando cada palavra que sai da sua boca e da sua mente. Fale com autoridade desde o momento em que acorda. Em vez de dizer, eu tenho que fazer, diga eu estou fazendo. Em vez de está difícil, diga estou aprendendo. A diferença parece pequena, mas no nível mental muda tudo. As palavras são o roteiro que sua mente segue sem questionar. Se o que você diz é fraco, seus resultados também serão. Corrija imediatamente qualquer frase de dúvida com ação. Se pensar, não sei se posso, faça algo pequeno que te aproxime do objetivo. A ação reforça a ordem. Quanto mais coerência houver entre o que diz e o que faz, mais forte se torna a sua voz interna. Quando sua mente aprende que suas palavras sempre vêm acompanhadas de atos, ela para de resistir e começa a obedecer. Falar com autoridade transforma sua energia. Você começa a caminhar diferente, olhar diferente, decidir diferente. Já não precisa que alguém te diga, você consegue, porque sua própria voz se torna esse impulso constante. Sua segurança deixa de depender do aplauso e passa a depender da confiança nas suas próprias ordens. Lembre-se, cada palavra que você usa é uma instrução para a sua mente. Então, pare de falar consigo como se fosse fraco e comece a se dirigir como o líder que sua vida precisa. Fale com poder, intenção e verdade, porque quando você faz isso, sua mente obedece, sua energia se alinha e o seu destino começa a seguir a direção que você escolhe. Ensinamento 6. Use suas palavras como combustível emocional. As palavras que saem da sua boca não apenas comunicam, elas criam.
Cada frase que você pronuncia deixa uma marca na sua mente e molda a energia com a qual você se move pelo mundo. Quando fala, está declarando como quer se sentir, que atitude escolhe ter e qual poder decide ativar dentro de si. Não se trata apenas de motivação, mas de direcionar conscientemente a energia que carrega por dentro. A sua mente escuta tudo o que você diz. Se suas palavras são fracas, o seu espírito também será. Mas se forem firmes, poderosas e cheias de propósito, tornam-se gasolina para suas ações. As palavras são combustível emocional. Podem te acender ou te apagar, dependendo de como as usa. O estoicismo ensina que a mente deve ser guiada com disciplina, porque sem direção ela se dispersa e se enfraquece. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos lembraram que o linguagem interior é o leme da alma. Dominar as palavras é dominar os pensamentos, e dominar os pensamentos é dominar a vida. Cada palavra que você repete se torna uma instrução. Se diz não posso, está dando ao seu cérebro a ordem de desistir. Se repete não tenho forças, o seu corpo obedece. Mas se muda essas frases para estou preparado, posso superar, isto me torna mais forte, sua mente desperta e o seu corpo responde com energia. Falar consigo mesmo com força não é fingir confiança, é construí-la. A voz interna não espera que você se sinta bem para obedecer, ela simplesmente obedece ao que você diz. Por isso, escolha cada palavra com precisão. Uma mente bem treinada usa o diálogo interno como motor, não como freio. Ao acordar, antes de olhar o telefone ou pensar nas tarefas do dia, fale consigo mesmo: estou pronto para hoje. Minha energia me pertence. Nada nem ninguém tira minha calma. Faça isso enquanto caminha, treina ou se prepara. Sinta o poder por trás de cada frase. Não repita mecanicamente, sinta a vibração das palavras movimentando seu estado emocional. O seu corpo responde ao tom da sua voz. Por isso, fale com uma voz firme, segura e intencional. Repetir afirmações não é magia, é fisiologia. Cada palavra poderosa desencadeia uma reação química que ativa o sistema nervoso e aumenta o foco. Evite frases que te enfraquecem. Tudo que começa com não posso, não tenho, nunca conseguirei, sou assim, já é tarde. São armadilhas do pensamento frágil. Substitua cada uma por expressões que te expandam. Posso, aprendo, cresço, me adapto. As palavras são o molde da percepção. Se muda as palavras, muda o significado do que vive. Ao longo do dia, use a linguagem como ferramenta de direção. Se enfrentar um problema, não diga, isso é impossível. Diga, isso é um desafio que vai me fortalecer. Se algo der errado, não repita sempre falho. Diga, dessa vez aprendi o que devo melhorar. Evite repetir erros verbais que drenam sua energia. E esteja consciente de como fala consigo mesmo, mesmo em silêncio. O seu diálogo interno é o palco onde sua atitude é formada. Quando sentir que te falta impulso, não busque motivação fora. Respire fundo e repita com voz firme suas frases de força. Sinta o peito se abrir, a postura se endireitar e a respiração se tornar mais poderosa. Essa é a energia nascida das suas próprias palavras. Você não precisa esperar sentir-se bem para agir. Use suas palavras para criar o estado que deseja. Se transformar isso em um hábito diário, notará algo extraordinário. Sua vitalidade aumentará, seu foco se tornará estável e sua motivação permanecerá mesmo nos momentos difíceis. Porque ela não dependerá mais do humor, e sim da linguagem que você escolhe usar. Dominar suas palavras é dominar sua energia. E quem domina sua energia, domina seu destino. Ensinamento 7. Fale como a pessoa que deseja ser. Falar é muito mais do que usar palavras, é manifestar quem você é e quem está disposto a se tornar.
Cada frase que pronuncia molda sua identidade e programa sua mente para seguir em uma direção específica. Se você fala com insegurança, o corpo reflete isso. Se fala com poder, a energia se eleva. A maneira como se expressa diz ao mundo o que esperar de você e, mais importante ainda, diz ao seu subconsciente que tipo de pessoa está construindo. Você não pode se tornar alguém confiante se continua falando como alguém derrotado. A sua voz deve refletir a segurança do futuro que está criando, não o medo do passado que está deixando para trás. O estoicismo ensina que o domínio de si mesmo começa pela palavra. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto afirmavam que a linguagem não apenas descreve a realidade, ela a molda. As palavras que escolhe são o reflexo da sua razão. Treinar a mente implica aprender a falar com sabedoria, serenidade e firmeza. Se deseja tornar-se sua melhor versão, comece adotando a linguagem dessa versão. Pergunte-se como se expressaria a pessoa que quero ser. Como falaria alguém disciplinado, sereno e seguro de si mesmo. Talvez usasse frases como posso fazer isso, estou preparado, vou resolver, confio em mim. As palavras são sinais que a mente interpreta como ordens. Se fala com convicção, sua mente age de acordo. Se fala com dúvida, ela se retrai. A chave é substituir o discurso fraco por um de decisão. Comece escrevendo como seu eu ideal se comunicaria. Imagine-o à sua frente, qual tom de voz ele usa, como se expressa, o que diz diante de um obstáculo, como reage a um desafio. Então comece a imitar essa linguagem. Não espere sentir-se pronto. O verdadeiro progresso acontece quando você age como se já fosse. O cérebro não distingue entre o que imagina e o que vive. Se fala com a energia de alguém confiante, o seu sistema nervoso começa a se alinhar a essa frequência. Adote também a linguagem corporal dessa versão de si mesmo, postura ereta, olhar firme e voz clara. Cada vez que se perceber curvado ou falando baixo, corrija o corpo antes mesmo das palavras. Seu corpo e sua voz devem estar coerentes com a força interior que está cultivando. Evite frases que tiram o seu poder. Não diga não sei, diga vou aprender. Não diga não posso, diga vou tentar até conseguir. A mente se acostuma à energia que você repete. Durante os próximos 2 dias, comprometa-se a manter essa coerência. Observe como a sua energia muda quando escolhe as palavras com consciência. Verá que os outros também percebem. As pessoas respondem com mais respeito quando você fala com clareza e determinação. Não é arrogância, é presença. É o reflexo de alguém que transmite propósito e segurança. Falar como a sua melhor versão não é fingir, é lembrar-se do que você é capaz de ser. Cada vez que o velho vocabulário tentar voltar, aquelas frases de dúvida, resignação ou desânimo, pare, respire e substitua por declarações de crescimento. Estou aprendendo. Posso melhorar. A cada dia fico mais forte. Essas pequenas substituições reprogramam a sua identidade. O que você repete hoje se torna o seu caráter amanhã. No fim, a verdadeira transformação não começa no que você faz, mas no que você diz. Falar como sua melhor versão é o primeiro passo para se tornar ela. Quando sua palavra se alinha com sua intenção, sua mente obedece, sua energia se eleva e sua vida inteira começa a refletir a confiança construída de dentro para fora. Falar diferente é pensar diferente, e pensar diferente é o início de uma nova identidade. Ensinamento 8: limpe sua mente como limpa sua casa. A sua mente também se suja, não com poeira visível, mas com pensamentos antigos, emoções não resolvidas e frases repetidas há anos que você ainda carrega sem perceber. Cada preocupação não liberada,
cada culpa não processada e cada diálogo interno negativo deixam resíduos que se acumulam e reduzem sua clareza. Assim como não dá para viver bem em uma casa desordenada, também não dá para pensar com força em uma mente saturada. A limpeza mental não é um luxo, é uma necessidade. Quando você limpa a mente, todo o seu sistema reinicia. Sente leveza, foco e paz. É como abrir as janelas do seu interior e deixar o ar novo entrar. O estoicismo ensina que a mente deve ser cuidada com o mesmo zelo que o corpo. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto lembravam que os pensamentos são o espaço onde habita a alma e mantê-lo ordenado é um dever diário. Limpar a mente é viver em harmonia com a razão, a calma e a virtude. A cada dia, sem perceber, sua mente acumula poeira mental, ideias que não te pertencem, lembranças que já não são necessárias, críticas que outros lançaram e que você aceitou como verdades. Se não limpa, essas partículas se tornam nuvens que bloqueiam sua visão. Por isso, pare e pergunte-se: quais pensamentos continuo repetindo que me drenam? Quais frases ainda acredito apenas porque as ouvi tantas vezes que se tornaram parte de mim? A mente é um espaço sagrado, e permitir que pensamentos velhos a ocupem é como deixar estranhos bagunçarem sua casa. Transforme a limpeza mental em um ritual. Uma vez por semana, busque um momento de silêncio. Pegue uma folha e escreva os pensamentos que mais se repetem. Não filtre, apenas deixe sair. Em seguida, observe-os com desapego, como se fossem objetos sobre uma mesa. Pergunte-se quais me impulsionam e quais me paralisam. Taxe sem medo os que te tiram poder, os que nascem do medo, da comparação ou do passado. Ao riscar, você não está negando o que viveu, mas liberando espaço para o novo. Depois, escreva frases que te elevem. Substitua "não posso" por "sou capaz de aprender". Troque "sou assim" por "posso me transformar". Mude sempre "falho" por "cada tentativa me fortalece". Essas novas palavras são como janelas abertas, deixam entrar luz e ar fresco. Leia-as em voz alta, não apenas uma vez, mas várias, até sentir que realmente vibram dentro de você. A mente acredita no que ouve repetidamente, faça ouvir palavras que a fortaleçam. Acompanhe esse processo com respirações profundas. Cada vez que liberar um pensamento negativo, exale lentamente, como se o expulsasse do corpo. Sinta a leveza e o espaço novo que se abre dentro de você, é aí que renasce a calma. Esse exercício não é simbólico, é higiene emocional. Assim como limpa sua casa porque valoriza o lugar onde vive, limpe sua mente porque valoriza o lugar de onde vive. Se deixar os pensamentos velhos se acumularem, a confusão se tornará seu cenário diário. Mas se limpar, recuperará o controle. Com a mente limpa, suas decisões se tornam mais precisas. Você passa a agir com clareza, não por reação. Já não responde com raiva, mas com sabedoria. Já não repete o passado, mas escolhe o presente. Essa é a verdadeira limpeza. Não apenas eliminar o desordem, mas criar espaço para o novo. Transforme isso em um hábito semanal. Assim como organiza suas tarefas, agende sua limpeza mental. Cada pensamento que solta é um peso que libera. E quando a mente está limpa, tudo flui com mais leveza. Uma mente limpa é uma alma livre, e uma alma livre simplesmente vive em paz. Ensinamento 9. Reescreva sua história sobre os relacionamentos. Cada pensamento que você repete sobre seus relacionamentos torna-se uma ordem invisível para sua mente e um sinal energético para os outros. Se, no seu interior, você se diz que o amor sempre dói, que ninguém te entende ou que sempre termina decepcionado, você não está descrevendo uma realidade, está programando uma.
As palavras que usa ao falar de seus vínculos determinam como você se sente, como se comporta e, consequentemente, quem atrai. Se deseja viver relações saudáveis, comece curando a forma como fala sobre elas. O que pensa e diz sobre o amor é um espelho do que acredita merecer. O estoicismo ensina que a qualidade das nossas relações depende do domínio da mente e das percepções. Filósofos como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto enfatizaram que o que nos perturba não são as ações dos outros, mas o julgamento que fazemos delas. Compreender isso nos liberta do papel de vítima e nos transforma em construtores conscientes de nossas conexões. Se você fala constantemente de suas relações com ressentimento, dor ou desconfiança, está alimentando uma versão antiga de si mesmo, uma identidade que ainda tem medo de se abrir. Mas se começa a falar a partir da gratidão, maturidade e clareza, estará escrevendo um novo roteiro interno que atrai pessoas que vibram na mesma frequência. Cada palavra é uma semente emocional. Quando diz "ninguém me entende", reforça a solidão. Quando afirma "atraio pessoas que valorizam quem realmente sou", cria a possibilidade de ser compreendido. Mudar o seu linguajar não é truque mental, é uma ferramenta de transformação. Comece declarando todas as manhãs: mereço relacionamentos que me nutrem, comunico-me com honestidade e respeito. Estou pronto para me conectar a partir da autenticidade. Essas frases não são simples afirmações, são lembretes do seu valor. Pronuncie-as com convicção, não como um desejo, mas como uma realidade que escolhe viver. Evite falar mal dos seus relacionamentos passados, mesmo que tenham te machucado. Cada experiência te ensinou algo sobre seus limites, suas emoções e sua capacidade de amar. Quando critica constantemente o passado, mantém aberta uma ferida. Quando agradece o que viveu, liberta o peso emocional que te impede de seguir. Agradeça inclusive àqueles que não souberam te valorizar. Foram espelhos que mostraram o que você não quer mais tolerar. Fale bem da sua parceira, o mesmo quando não estiver presente. Isso fortalece a confiança, ensina lealdade emocional e reforça sua coerência interna. Se diz que ama alguém, mas o critica pelas costas, está enfraquecendo o vínculo com as próprias palavras. O respeito se constrói também na forma como você fala quando o outro não está ouvindo. Pratique a escuta empática. Não ouça apenas para responder, ouça para compreender. Quando alguém te fala, solte o julgamento e foque em entender o mundo interior dessa pessoa. Essa atitude transforma conversas em pontes e não em campos de batalha. A comunicação direta também é um ato de amor. Expresse o que sente sem atacar, sem dramatizar e sem se calar diante do essencial. Cada vez que substituir uma queixa por uma expressão de gratidão, estará reescrevendo a história que sua mente conta sobre o amor. Cada vez que escolher o respeito em vez do ressentimento, estará criando uma versão mais livre de si mesmo. Os relacionamentos refletem o seu nível de paz interior. Se está em calma, atrairá a calma. Se fala consigo com carinho, atrairá quem também sabe amar com respeito. Ao mudar sua linguagem interior, muda a frequência dos seus vínculos. Você deixa de buscar quem te salve e passa a atrair quem caminha ao seu lado. Deixa de exigir amor e começa a compartilhá-lo. E quando isso acontece, as relações deixam de ser uma luta e se tornam uma expansão natural do seu crescimento pessoal. Assim você reescreve sua história, falando como alguém que já aprendeu a amar sem medo. Ensinamento 10. Aprenda a se comunicar com segurança e sem buscar aprovação. Falar com segurança não tem a ver com ter uma voz forte ou usar palavras complexas, mas com ter uma mente firme. As pessoas sentem a sua energia antes mesmo de ouvirem suas frases. Se você fala com dúvida, o corpo revela isso.
Se fala com a necessidade de agradar, sua mensagem perde força. Mas se fala com convicção, mesmo em silêncio, a sua presença comunica poder. Comunicar-se com segurança não é se impor, é expressar o que pensa sem medo de ser julgado. Quem busca aprovação fala para agradar. Quem confia em si fala para compartilhar. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Basta lembrá-lo a si mesmo todos os dias. O estoicismo ensina que a verdadeira força está no domínio de si mesmo. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto destacaram que o sábio não busca aprovação, mas coerência. Quem domina a mente domina a voz, e quem domina a voz torna-se dono do próprio destino. Antes de falar, observe seus pensamentos. Muitas vezes o que você expressa não é o que realmente pensa, mas o que teme. Por isso, faça uma pausa antes de falar e pergunte-se: estou dizendo isso para agradar ou porque realmente acredito nisso? Essa pausa é o que diferencia falar com insegurança de falar com força. Se a intenção é buscar aceitação, o tom se torna frágil. Se a intenção é compartilhar uma verdade, a voz se estabiliza. A segurança não é um dom, é uma prática diária de afirmar-se sem depender das reações externas. Comece limpando sua forma de falar. Substitua frases frágeis como "não tenho certeza, mas", ou "talvez seja uma ideia boba", por afirmações decididas. É assim que penso. O meu ponto de vista é este. Não diga com orgulho, mas com presença. Falar com firmeza não é falar mais alto, e sim falar com intenção. Um tom calmo, uma postura tranquila e palavras simples comunicam mais poder do que qualquer discurso adornado. Você não precisa justificar tudo o que diz. Aprender a calar depois de se expressar é sinal de maturidade interior. Quem se justifica demais revela dúvida. Fale, deixe clara sua ideia e permaneça em silêncio. O silêncio depois de uma frase firme tem mais impacto do que 1000 explicações. Se alguém te contradizer, não se altere. Escute com calma, responda se necessário, mas não caia na necessidade de provar nada. A serenidade é o idioma da confiança. Toda vez que perceber que está buscando aprovação, lembre-se: a validação externa é instável. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. Se sua segurança depende disso, viverá em uma montanha russa emocional. Quando sua segurança nasce do seu próprio critério, você se torna inabalável. A mente estoica não busca aceitação, busca coerência. Dizer o que pensa, fazer o que diz e manter-se firme mesmo quando o ambiente muda. Pratique a comunicação consciente todos os dias. Fale devagar, respire entre as frases e sinta o peso das suas palavras. Não se apresse para preencher o silêncio. Deixe o silêncio falar por você. Antes de responder, conecte-se com seu corpo e sua respiração. Essa pausa te devolve o poder. Quando alcançar esse estado, perceberá a mudança ao seu redor, as pessoas passarão a te ouvir com mais atenção, suas ideias terão mais peso e sua presença inspirará respeito, sem esforço. Porque quando a sua voz nasce da segurança interior, não precisa gritar para ser ouvida, nem insistir para ser valorizada. Falar com segurança é, na verdade, um reflexo de viver com segurança. A forma como você se comunica com os outros é o espelho de como se comunica consigo mesmo. Se fala consigo com firmeza, o mundo responde da mesma forma. Fale com verdade, sem medo, sem adornos. Fale a partir do seu centro. Pois quem aprende a se comunicar sem buscar aprovação descobre, por fim, que o respeito mais importante não é o dos outros, é o seu próprio. Ensinamento 11. Substitua os problemas por uma linguagem de soluções. Cada vez que você fala sobre um problema, está alimentando o poder dele. Quando repete continuamente o que não funciona, sua mente se prende ao mesmo círculo, o da impotência.
Mas quando escolhe usar palavras que apontam para uma saída, algo dentro de você se acende. Mude seu vocabulário e mudará a sua direção. A diferença entre alguém que se sente derrotado e alguém que segue avançando não está na quantidade de problemas que enfrenta, mas na forma como os interpreta. Se você se concentra no que está errado, sua energia se apaga. Se foca em como resolver, sua mente desperta. O linguajar que você usa não apenas expressa a realidade, ele a cria. O estoicismo ensina que a vida não se torna mais fácil, mas nós podemos nos tornar mais sábios. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto lembravam que o ser humano não deve se render às circunstâncias, mas usar a razão como guia. A forma como descrevemos os desafios determina se os enfrentamos com clareza ou com desespero. Quando você diz, isto é um problema, o cérebro se prepara para resistir. Mas quando diz, isto é uma oportunidade para pensar de forma diferente, sua mente começa a buscar novos caminhos. As palavras que usa são sinais que orientam sua atenção. Se escolhe falar em termos de solução, começa a enxergar alternativas onde antes só via obstáculos. Troque. Não há jeito, o que posso fazer agora? Isto é impossível. Vou tentar de outro modo. Pequenas mudanças no vocabulário fazem sua mente funcionar de maneira mais criativa e menos reativa. Quando enfrentar uma situação difícil, não se limite a analisar o que deu errado. Formule 3 opções possíveis, mesmo que pareçam pequenas. Não se trata de ter a solução perfeita, mas de manter ativa a energia de buscar. Essa atitude te transforma em uma pessoa resolutiva, confiante e inspiradora. Falar em termos de proposta abre portas, falar em termos de queixa as fecha. Pratique isso no seu dia a dia. Em vez de dizer, nada muda, diga, vou tentar algo diferente. Em vez de repetir, tudo está ruim, diga, isso mostra onde preciso melhorar. Fale como quem busca alternativas, não como quem coleciona frustrações. A queixa te prende, a proposta te move. Se trabalha em equipe, transforme o linguajar de problema em linguagem de ação. Vamos tentar esta opção. Podemos experimentar de outra forma. Ao fazer isso, não só muda a energia do grupo, mas também a forma como te percebem, como alguém que soma e não como alguém que drena. Aprenda a agradecer cada desafio. Pode soar estranho, mas cada dificuldade é um ginásio mental que treina sua criatividade e paciência. Quando você agradece um problema, sua mente deixa de resistir e passa a se concentrar em aprender. Essa aceitação não é resignação, é estratégia. Aceitar o que acontece permite agir com calma e não com pânico. A linguagem das soluções não nega os problemas, ela os reinterpreta. Reconhece o que não funciona, mas sem permanecer preso a isso. Falar de soluções não é positivismo ingênuo, é disciplina mental. É escolher não gastar energia descrevendo o incêndio, mas procurando como apagá-lo. Quando seu vocabulário se torna mais orientado ao como, sua vida começa a se alinhar com o progresso. Pouco a pouco, perceberá a diferença, seus pensamentos se tornam mais organizados, suas decisões mais rápidas e sua confiança mais sólida. Você deixará de ser definido pelos problemas e passará a ser reconhecido pela capacidade de resolvê-los. Porque quando muda suas palavras, treina sua mente para olhar para frente, e quem olha para frente sempre encontra uma saída, mesmo em meio ao caos. É assim que se constrói uma mente invencível, não evitando os problemas, mas aprendendo a falar o idioma das soluções. Ensinamento 12. Aprenda a dizer não sem sentir culpa. Dizer não é um dos atos mais poderosos que existem e também um dos mais difíceis. Desde pequenos, somos ensinados a agradar, a sermos bons,
a evitar decepcionar os outros. Crescemos acreditando que negar algo é falta de gentileza, quando na verdade é um ato de respeito por nós mesmos. Cada vez que você diz sim por medo, sacrifica um pedaço da sua paz interior. Com o tempo, esse hábito de agradar os outros te drena, te desconecta das suas prioridades e te transforma em prisioneiro das expectativas alheias. Aprender a dizer não sem culpa não é rebeldia, é maturidade emocional. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade interior nasce do domínio de si mesmo. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto afirmavam que ninguém pode te obrigar a agir contra a sua razão se você mantém o controle da sua vontade. Dizer não com serenidade é um exercício de autodomínio e fidelidade à sua essência. Cada vez que aceita algo que não quer fazer, está dizendo a si mesmo que seus desejos não importam. E quando isso se repete, você começa a se perder. Não é possível viver uma vida plena traindo constantemente o que sente por medo de ser julgado ou rejeitado. A verdadeira força não está em agradar, mas em ter coragem de se manter fiel à sua verdade. Quando diz não ao que te esgota, automaticamente está dizendo sim ao que te faz bem. A culpa surge porque você acredita que recusar algo é ferir alguém, mas negar não é egoísmo, é autenticidade. O egoísmo busca dominar, o autocuidado busca proteger. Quando o seu não nasce do respeito e não do orgulho, ele traz clareza e equilíbrio, não conflito. Comece observando-se, sempre que estiver prestes a aceitar algo, pergunte-se com sinceridade: isso se alinha às minhas prioridades? Realmente quero fazer isso ou temo decepcionar alguém? Se a resposta for não, tenha coragem de dizê-lo com calma. Você não precisa se justificar nem inventar desculpas. Um simples obrigado, mas não posso é suficiente. A verdade não precisa de enfeites. O silêncio que vem depois do não pode incomodar, aprenda a suportá-lo. Essa sensação faz parte do processo de curar a necessidade de aprovação. No começo, talvez sinta culpa ou ansiedade, mas logo virá uma profunda sensação de liberdade. Cada não coerente fortalece a autoestima, porque reafirma que você tem direito de escolher e de proteger sua paz. Dizer não também é ensinar aos outros como te tratar. Quando estabelece limites claros, as pessoas aprendem a respeitar o seu tempo e a sua energia. Se sempre cede, elas se acostumam a exigir mais do que você pode dar. Mas quando marca seus limites com serenidade, gera respeito natural. Quem te valoriza entenderá o seu não. Quem se ofende nunca te valorizou de verdade. Cumprir seus próprios compromissos deve ser prioridade. Se prometeu descansar, cuidar da saúde ou se dedicar aos seus projetos, não permita que obrigações alheias te desviem. Dizer não a um convite desnecessário ou a uma tarefa que não te pertence não te torna menos generoso. Te torna mais consciente. Com a prática, sua vida muda. Você ganha mais tempo, mais energia, mais clareza. Sua mente se liberta da culpa e do peso de responsabilidades que nunca foram suas. Torna-se mais seletivo, mais focado, mais autêntico. Já não faz as coisas por obrigação, mas por escolha. Aprender a dizer não sem culpa é uma das formas mais puras de amor próprio. Não é preciso gritar nem justificar, basta dizer com calma e manter-se firme. A verdadeira paz chega quando você entende que não está aqui para agradar a todos, mas para viver em coerência consigo mesmo. E nessa coerência, a palavra não deixa de ser rejeição e se transforma em uma declaração de liberdade. Ensinamento 13. Fale no presente e não no futuro. Toda vez que você diz algum dia, está ensinando a sua mente a adiar. Dá permissão para não agir, para não sentir, para transformar o tempo em desculpa. Mas quando fala no presente, sua energia desperta.
Você começa a vibrar na frequência do que já é, não do que ainda espera ser. O futuro soa distante, o presente soa vivo. Por isso, as palavras que usa determinam a velocidade da sua transformação. Se você repete "vou ter sucesso", sua mente entende que esse momento ainda não chegou. Mas se afirma "estou construindo o meu sucesso", seu sistema interno entra em ação para torná-lo real. A forma como você fala condiciona como pensa, e a maneira como pensa define como age. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está no agora. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto afirmavam que o único momento sobre o qual temos controle é o presente. O passado já passou e o futuro ainda não existe. Somente o agora oferece espaço para a razão e a ação. Falar no presente não é se enganar, é comprometer-se com a versão ativa de si mesmo. Se você diz "sou disciplinado", mesmo que ainda esteja desenvolvendo essa disciplina, está semeando uma ordem na mente. O corpo começa a agir de forma coerente com essa declaração. Se você diz "estou em processo de expansão", reconhece sua evolução sem negar sua realidade. O linguajar não é uma descrição do que acontece, é um comando que orienta emoções e decisões. Observe como fala. Se percebe que frequentemente usa frases como "vou melhorar", "algum dia serei feliz", "quando tiver tempo farei", "pare", essas frases mantêm sua mente presa na espera. Troque o "vou" por "estou". Diga "estou melhorando a cada dia", "estou aprendendo a ser feliz", "estou organizando meu tempo para avançar". Você sentirá imediatamente como sua mente se alinha à energia da ação, não do desejo. Crie o hábito de falar no presente logo pela manhã. Ao acordar, repita afirmações curtas e poderosas. "Sou constante", "estou focado", "tenho tudo o que preciso para avançar", "posso lidar com qualquer situação". Não diga por dizer, sinta o peso de cada palavra. O objetivo não é pronunciar frases bonitas, mas criar coerência entre o que pensa, sente e faz. Se seus pensamentos dizem "depois" e suas palavras dizem "agora", há conflito. A coerência libera energia, a contradição a consome. Se ainda duvida de alguma afirmação, adicione em processo de. É um elo entre a dúvida e a convicção. Por exemplo, "estou aprendendo a confiar em mim", "estou melhorando minha disciplina", "estou construindo minha paz interior". Com o tempo, sua mente deixa de resistir porque entende que você está caminhando nessa direção. Cada palavra que pronuncia no presente é uma semente de realidade. Quando você diz "sou capaz", seu cérebro busca provas para confirmar. Quando afirma "tenho clareza", sua mente filtra as informações e foca no que traz ordem. Isso é fisiológico, sua atenção segue o ritmo do seu discurso. Por isso, falar no futuro cria distância, falar no presente gera poder. Faça disso um hábito. Fale como quem já vive a transformação, não como quem ainda a espera. Reprograme suas frases, até as mais simples. Em vez de "espero ter um bom dia", diga "estou criando um grande dia". Em vez de "vou tentar", diga "estou fazendo agora". Depois de algumas semanas, perceberá algo profundo: seus pensamentos, emoções e ações se moverão na mesma direção. Sentirá mais foco, segurança e conexão com o seu propósito. Porque quando fala no presente não descreve sua realidade, você a constrói. O futuro deixa de ser uma promessa e se transforma em consequência do que faz hoje. Ensinamento 14. Transforme a dúvida em determinação. A dúvida não é sua inimiga, é um sinal. Toda vez que ela aparece, mostra exatamente o ponto onde você precisa se fortalecer. Você não falha por duvidar, falha quando permite que essa dúvida te paralise. A mente sempre tentará te proteger do risco, mas nesse esforço, às vezes também te limita. Por isso, é essencial aprender a falar com firmeza à sua mente.
lembrando-a de que a fé em si mesmo não se negocia. Quando a dúvida disser você não pode, responda com calma: posso, porque já superei coisas piores. A verdadeira transformação começa quando você para de discutir com a dúvida e passa a usá-la como combustível. O estoicismo ensina que as emoções não devem ser reprimidas, mas compreendidas e direcionadas. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto mostraram que o poder humano está na capacidade de dominar os julgamentos que surgem na mente. Converter a dúvida em determinação é um ato de razão e autodomínio. Quando sentir insegurança, não a reprima nem a ignore. Observe-a. Pergunte de onde ela vem e o que tenta proteger. Muitas vezes, a dúvida é apenas o medo disfarçado de prudência. Mas nem toda prudência protege. Algumas te aprisionam. Aprenda a distinguir a voz que te cuida daquela que te impede. A mente nem sempre diz a verdade. Por isso, não acredite em tudo o que pensa. Cada pensamento negativo é uma oportunidade de treino. Se a mente disser, não consigo, não lute contra essa frase. Transforme-a. Diga, talvez ainda não saiba como, mas vou aprender. Essa pequena mudança abre portas onde antes só havia muros. É nesse instante que nasce a determinação. A dúvida te mostra o limite. A decisão te mostra o caminho. Transforme isso em prática diária. Quando surgir uma ideia limitante, não a alimente com medo. Responda com consciência. Obrigado, mas escolho confiar. Escreva, repita e, acima de tudo, sinta. As palavras que você pronuncia com intenção têm poder sobre o seu sistema nervoso. Elas te centram, te acalmam e te devolvem o controle. Depois, substitua o medo por curiosidade. Em vez de pensar, e se der errado, pergunte, o que posso aprender se eu tentar? Essa simples mudança transforma o medo em impulso. A curiosidade abre portas onde a dúvida via ameaças. Não se trata de não sentir medo, mas de agir apesar dele. Use a respiração como âncora. Quando a mente estiver cheia de ruído, respire fundo, inspire contando até 4, segure por 2 segundos e expire lentamente. Esse gesto interrompe o ciclo de pensamentos negativos e te traz de volta ao presente. O único lugar onde existe ação. Celebre cada avanço. Toda vez que fizer algo que antes te assustava, agradeça. Não espere grandes vitórias para se sentir confiante. A confiança nasce dos pequenos passos consistentes. Escreva suas conquistas, reconheça-as, olhe-se com respeito. A dúvida se alimenta do esquecimento. A determinação da memória. Lembre-se dos seus progressos, não dos seus fracassos. Com o tempo, perceberá que as dúvidas já não te abalam. Elas continuarão a surgir, mas sua mente saberá responder com serenidade. Você não será mais dominado por elas, porque terá treinado seu diálogo interno para permanecer firme. Essa é a verdadeira força, não eliminar a dúvida, mas manter a direção apesar dela. Quando a dúvida voltar a falar, sorria. Não fuja, use-a como lembrete de que está crescendo. Cada vez que a transforma em ação, você se torna mais forte. A mente aprende por repetição. Se a treina para confiar, um dia o fará naturalmente. E então entenderá: a determinação não é ausência de medo, é a arte de avançar mesmo quando a mente treme. Ensinamento 15. Sua mente não diferencia o real do imaginado. A sua mente não precisa de provas para acreditar em algo. Ela só precisa de repetição e emoção. Tudo o que você imagina com intensidade, o seu cérebro interpreta como uma experiência real. Por isso, quando repete pensamentos de medo ou dúvida, o corpo reage com ansiedade, mesmo que não exista perigo algum. Mas o contrário também acontece. Quando você visualiza com força e emoção o seu crescimento, a mente começa a agir como se você já estivesse vivendo aquilo.
Ela não distingue o real do imaginado, apenas o que você repete com fé daquilo que ignora. Cada imagem mental, cada palavra e cada sensação que projeta com convicção se transforma em uma ordem biológica para o seu sistema nervoso. É assim que se cria a realidade de dentro para fora. O estoicismo ensina que o poder do pensamento está na interpretação. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto afirmavam que não é o que acontece que nos afeta, mas o que acreditamos sobre o que acontece. Dominar a mente é guiar a percepção, e guiar a percepção é dirigir a vida. Feche os olhos por um momento e imagine que você já é essa versão sua que tanto deseja. Observe com atenção como ela se comporta, como respira, como caminha, como fala. Sinta o ambiente, os sons, a energia. A mente não pergunta se é real, ela apenas registra sensações. Quando você faz isso com emoção genuína, seu cérebro libera as mesmas substâncias químicas que liberaria se realmente estivesse vivendo essa experiência. É por isso que os medos te paralisam, porque você os vive como se fossem reais. Mas essa mesma ferramenta que te fez sofrer pode te libertar se você decidir usá-la com intenção. Quando repete afirmações como estou preparado, tenho clareza, estou avançando, está reprogramando seu sistema nervoso. No começo pode parecer artificial, mas com repetição constante se torna natural. A mente começa a criar coerência entre o que pensa, sente e faz. E é aí que o verdadeiro progresso se torna inevitável, porque o corpo sempre segue as ordens da mente. Crie um ritual diário ao acordar, antes de pegar o celular ou pensar nas tarefas, sente-se em silêncio e visualize a sua melhor versão. Não a veja como um desejo, mas como uma certeza. Sinta sua respiração calma, os ombros abertos, a mente focada e serena. Diga mentalmente: estou preparado, estou avançando. Fique assim por 5 minutos, respirando lentamente, com um leve sorriso que conecta emoção e corpo. Repita o mesmo antes de dormir. O subconsciente é mais receptivo quando você está relaxado, e essas imagens ficarão gravadas profundamente. Evite visualizar a partir da carência. Não imagine o que falta. Imagine o que já está florescendo dentro de você. A chave não é sonhar, é sentir, porque o que você sente é o que a mente interpreta como verdade. Se sente medo, o corpo entra em modo defesa. Se sente gratidão, o corpo entra em modo expansão. Essa diferença muda tudo. Com o tempo, perceberá uma transformação nas suas decisões. Agirá com mais confiança, falará com mais clareza e tomará atitudes que antes adiava. Isso não será sorte. Será o resultado de ter treinado sua mente para reconhecer uma nova identidade. O mundo à sua volta começará a responder a essa energia. As oportunidades não aparecerão do nada. Elas sempre estiveram lá, mas você se tornará a pessoa capaz de enxergá-las. Lembre-se, a mente é um espelho daquilo que imagina. Se a enche de medo, refletirá limitações. Se a enche de visão, refletirá possibilidades. Use sua imaginação como ferramenta, não como prisão. Veja-se como alguém que já conquistou, e a sua mente, fiel à sua natureza, criará os caminhos para transformar essa visão em realidade. Porque aquilo que a mente aceita como verdade, o corpo se encarrega de manifestar. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que está comprometido com a sua transformação. Agora vá aos comentários e escreva com convicção: hoje mudo meu diálogo interno. Sou estoico. Faça isso para selar essa mensagem dentro da sua mente e reafirmar o seu compromisso consigo mesmo. Se este vídeo te ajudou, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise despertar o próprio poder interior e inscreva-se, porque ainda virão mensagens que fortalecerão sua mente e o seu espírito.